Bom dia a todos, que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também muito entendimento. Hoje nós vamos ter o nosso companheiro Walter Bonaparte, de Pindamonhangaba, do estado de São Paulo, mas antes disso vou trazer nossa companheira Simone para fazer a nossa oração inicial e também a leitura do dia. Bom dia, Simone. Bom dia, pessoal. Que a luz do Mestre Jesus nos ilumine. Vamos ler a lição 106 do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Atos, capítulo 3, versículo 6. É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matérias das teorias sociais. Quase sempre, a lei humana se dirige ao governado, nesta fórmula: o que tens, me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isso te dou. Já meditaste na grandeza do mundo, quando os homens estivessem resolvidos a dar o que possuem para a edificação da evolução universal, nos serviços da caridade comum, nas instituições da benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, fiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, se as não realizou com o sentimento do amor, que no fundo é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro, e dá de ti mesmo no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, em verdade ainda, se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Vamos, nesse momento, então, cerrar os nossos olhos, nos conectarmos com os nossos irmãos espirituais, com os nossos mentores, com a espiritualidade maior, e pedir ao Mestre Jesus, governador do nosso planeta, e nesse momento de dificuldade que enfrentamos, principalmente no nosso país querido, que a luz do Mestre Jesus esteja em cada canto e recanto, onde houver um coração aflito, onde houver um coração que chora, onde houver um coração que necessita de restaurar sua fé. Que a luz do Mestre Jesus possa estar em todos os corações que pulsam no planeta Terra, para que possamos, numa corrente de amor, vibrar pelo nosso planeta, para que nós possamos nos reunir na luz, na paz e na harmonia, para vibrarmos por um mundo melhor, onde o nosso coração possa pulsar a caridade, a fraternidade, possa sempre, como Jesus nos ensinou, olhar pelos nossos irmãos. Que a luz do Mestre Jesus ilumine a nossa semana, e possamos ter uma semana de luz, de paz, de harmonia, na esperança de que, como diz Jesus, sempre está conosco, e que tudo passa, e que não cai uma folha sequer de uma árvore que não seja da vontade do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus nos ilumine, nos guie e nos oriente sempre. Assim seja. Que assim seja. Obrigado, Simone. Como eu falei antes, nós estamos com o nosso companheiro Walter Bonaparte, com o tema Enfermidades Físicas e Espirituais, Doenças e Convívio Familiar. Walter Bonaparte é trabalhador da Casa Espírita Eurípedes Barçanufo, em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. Walter também é escritor e apresentador de programa espírita no YouTube, tem o seu canal no YouTube. No campo profissional, ele é médico com especialidade em
cirurgia. Então, com o nosso coração cheio de alegria, vamos trazer aqui o nosso companheiro Walter. Seja muito bem-vindo, Walter. Que Jesus possa te envolver em muita luz e que nós possamos, com as mentes despertas, nossos corações abertos, tirar o máximo de proveito das suas palavras e do seu trabalho. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Wilson. Obrigado, Simone. Obrigado, Ana Lu, a todo o pessoal aí do Amor e Luz. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Como o Wilson disse, eu sou médico, então o meu enfoque dentro das doenças e do convívio familiar vai ter bastante toques aí da parte médica, né? Porque cada um tem a sua formação. A gente estava conversando isso, inclusive, antes de entrarmos no ar, que cada orador, cada palestrante, cada apresentador tem o seu tom, né? Então, acho que depende muito da formação. E eu, apesar de ser espírita desde o nascimento, eu, de uma década para cá, que me descobri realmente um trabalhador espírita, mais na seara aí de Kardec, na seara de Cristo, porque, afinal de contas, tudo tem seu tempo, a gente sabe que tudo está a seu tempo. Então, no momento em que a espiritualidade nos convoca, nos chama, e a gente se sente capacitado, impulsionado por algumas pessoas para que isso aconteça, então, devagarzinho, a coisa vai andando e vamos chegando em lugares incertos, né? Como hoje eu estou aqui falando para vocês, para essa comunidade nos Estados Unidos, é bastante prazeroso, interessante que isso aconteça, porque vocês devem ter diversas pessoas que falam do Brasil e acredito que acompanham sempre. Eu cheguei a morar um ano na França, tenho uma irmã que casou e mora na França, a gente sabe que o brasileiro, para sempre, ele está ligado no seu país, e estamos passando por um momento muito delicado, realmente, como foi feita a prece da Simone agora há pouco, um momento difícil, como todos vocês já passaram, ainda estão passando, e o mundo vem trazendo para a gente grandes desafios. Então, o tema que me foi dado na data de hoje é o tema das enfermidades físicas e espirituais, as doenças e o convívio familiar. Então, esse tema é um tema bastante amplo, a gente pode trazer sob a ótica de diversos assuntos, né? A gente pode dar enfoque mais nas enfermidades físicas, mais nas espirituais, e seus motivos, suas consequências, suas causas, na lei do merecimento, na lei da ação e reação, na lei do karma, como a gente sabe pela doutrina de Kardec, a nossa amada e consoladora doutrina espírita. Ou a gente pode dar um enfoque maior no convívio familiar também, a respeito da repercussão dessas doenças e desse comportamento no convívio familiar. Eu procurei trazer para vocês um mix de tudo isso. Então, um pouquinho de cada coisa, se interrelacionando esses conceitos, né? Então, um pouco das enfermidades físicas, um pouco das espirituais, definições de saúde e o impacto dentro de uma família. Então, eu procurei dividir, por exemplo, qual o conceito de saúde pela OMS e qual o conceito de saúde sob a ótica espírita. Qual a contribuição do pensamento espírita para a compreensão de uma doença, a compreensão daquilo que nos afeta e qual a repercussão diante do nosso núcleo familiar. Aliás, o que é família? Qual é a definição de família dentro da espiritualidade, né? Quais são as causas das doenças quando afeta nosso corpo mental, perispírito, corpo físico, as doenças que vão nos aparecendo nesse envoltório carnal, do qual é necessário estarmos dotados nessa encarnação, pois aqui estamos no planeta, da mesma maneira que quando um mergulhador precisa de um escafandro, e como um astronauta precisa de uma veste especial para ir para outros planetas, para o espaço, onde a gravidade é zero, onde a pressão é infinitamente maior no fundo do mar, dos lagos, a gente precisa desse envoltório carnal. Nosso perispírito material, de uma matéria mais sutil, precisa de uma proteção, precisa de algo que lhe dê guarida, que lhe dê casa. Então, nossa casa sagrada é o nosso corpo doado pelo Criador. E como enfrentar ou enxergar as doenças na família? A gente sabe que existem doenças nossas e doenças dos nossos familiares. Como a gente enxerga isso? Qual é a nossa visão do comprometimento físico, emocional, espiritual dentro de um certo núcleo, né? E porque a família a gente sabe que é um laboratório evolutivo. Esse é um dos itens também que a gente vai falar bastante. Família, laboratório evolutivo. E o tratamento espiritual complementar, que a gente sabe que tem diversas coisas que dentro da doutrina são preconizadas
como tratamento, desde o estudo, né, que a gente sabe, do instruí-vos, né, amai-vos, instruí-vos, o instruí-vos está dentro também de um tratamento, porque a instrução não deixa de ser uma das maneiras de tratamento. A gente sabe que um povo culto, um povo instruído, ele tem mais saúde, tanto saúde mental, quanto espiritual, quanto física, né? Bom, então vamos lá. Com relação ao conceito de saúde, o conceito ele reflete uma conjuntura social, econômica, política, cultural de um certo povo. Depende também da época, depende do lugar, da classe social, valores individuais de cada um, bem como de algumas concepções, por exemplo, concepções filosóficas, religiosas, científicas, né? Estão incluídas aí também. Agora, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS em português, né? Qual é o conceito clássico de saúde? Bom, ele é muito questionado, muito questionado. Ele foi considerado ultrapassado e ele já existem estudos e novas definições que estão surgindo, mas ele foi feito em 1947 pela OMS. Então, ó, vejam bem, situação de perfeito, olhem essa palavra, situação de perfeito ou completo bem-estar físico, mental e social da pessoa. Já faz nos pensar alguma coisa, diante da imortalidade da alma, diante das reencarnações, diante da necessidade do retorno à Terra, já nos faz pensar um pouquinho, né? Perfeito, completo, são palavras que nos trazem uma sensação diferente quando temos a doutrina espírita como concepção de vida, né? Então é considerado ultrapassado isso. Por quê? Porque ela visa uma certa perfeição inatingível. Então a gente sabe que a palingenesia ou a reencarnação, ela é feita para que a cada momento que voltamos à Terra, a gente possa evoluir um pouquinho. Então, quando a gente fala de completo ou perfeito, a gente está pensando lá para frente. A gente não está pensando agora. É nosso foco? Sim. Mas não dá para dizer que hoje um conceito de saúde seria eu estar em completo, perfeito bem-estar físico, mental e social. Então, isso ficou um pouquinho ultrapassado. Então, não dá para a gente dizer que é a nossa realidade hoje. Ela, inclusive, ela faz uma dicotomia, né, com relação essa separação entre a psique, né, o emocional, o corpo e a sociedade, porque ele fala bem-estar físico, mental e social. É uma coisa extremamente ampla, extremamente difícil de se conseguir. Então a gente tem que, tudo bem, tá certo que esse é o nosso norte, mas a gente ainda sabe dentro da doutrina que isso a gente não consegue ainda, né? Então ela é no momento irreal, parcial e considerada ultrapassada. Tá? E com relação à parte espírita, ao conceito espírita de saúde, bom, a visão do espírita é sempre mais holística, mais global. Então, ela considera esses três elementos como uma coisa só. Então, a gente precisa pensar que essa felicidade, que essa saúde, já estou traduzindo para felicidade, ela seja completa no indivíduo, né? Ela tenta contemplar o ser de maneira integral. E a gente sabe que o espiritismo, ele revela que a maioria dos processos mórbidos, das doenças, dos problemas que a gente ultrapassa, eles têm natureza mental, natureza espiritual. Então, porém, são comandados pelo nosso espírito imortal, ou seja, eles são físicos, mas comandados pelo nosso espírito imortal. Então, não acontece nada em nosso envoltório carnal que o espírito não esteja participando para o bem ou para o mal. Afinal de contas, isso é uma veste inerte. Nós somos um espírito. Nós não temos um espírito lá dentro. Ou nós não podemos falar no nosso espírito. Nós somos o espírito, nosso ser, nossa semente, nosso âmago é o espírito. Então, o corpo é que é secundário, né? Então, agora, trazendo para vocês o segundo Emmanuel, no Consolador, no livro O Consolador, muito bom, né, de Chico com Emmanuel, ele diz o seguinte, olha, o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Essa correlação, então, do corpo doente reflete aquela enfermidade espiritual. E ele ainda fala o seguinte no mesmo livro, olha, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Aí, gente, é perfeito, só que da alma, né? Então, a alma já engloba tudo. Havendo necessidade da contribuição das moléstias e deficiências transitórias da Terra. A necessidade que passemos por situações difíceis, não é coincidência a gente falar isso no dia de hoje, com relação à pandemia que estamos vivendo, né? Para que a gente possa ter uma contribuição para a perfeita harmonia da alma. Embora não nos pareça exatamente isso enquanto estamos vivendo. Enquanto a gente está dentro do olho do furacão, não parece, né, gente? Que a gente vai ter uma contribuição para que a nossa saúde da alma, a saúde do espírito, seja burilada, seja desenvolvida a partir de uma situação que nos parece apenas tragédia. Então,
Mas a gente tem que ter paciência e entender esse conceito. Agora, dentro da história, na história do ser humano, a gente tem na pré-história, no Antigo Egito, como a punição do ser humano pelos seus pecados. Então a gente sabe que a ligação de saúde e doença sempre foi muito ligada com relação às coisas erradas, aos pecados, né, que, entre aspas, as pessoas cometiam, né? Então, e cada médico cuidava de uma certa doença na época, mas todas ligadas sempre a essa parte do comportamento das pessoas. E depois tem na Índia também os Vedas, o livro hindu, também tem conceitos e procedimentos da medicina que são plenos de religiosidade, e que o pecado aparece também como causa das enfermidades, né? As pestes, as doenças, são parte da ação demoníaca ligada aos erros cometidos. Então, são teorias que hoje a gente vê que são interligadas, mas que traduzidas com outras palavras que nos parecem às vezes besteira, né? E os hebreus antigos? Então, o povo que mais esteve presente no Novo Testamento. Os hebreus antigos, a doença tinha uma causa divina, né? Ela não era resultado de demônios apenas, mas eram sinais de cólera, desobediência, diante também dessas faltas e pecados humanos. E a forma visível da doença vinha para o seu portador. Por exemplo, a pessoa portadora do mal de Hansen, lepra, na época, ela expunha aquilo, ela era obrigada a expor, porque o Criador mostrava que ela tinha pecado. Então, são conceitos que eu estou trazendo para vocês, com relação à história. Agora, foi Hipócrates que fez uma diferenciação com relação a essas doenças do corpo e doenças da alma. Então, ele é considerado o pai da medicina, né? Viveu cerca de 400 anos antes de Cristo, e que nos legou a interpretação da interação entre a mente e o corpo nas doenças. Ele tem uma afirmação interessante, olha, ele fala assim, ó, a doença chamada sagrada não é, em minha opinião, mais divina ou mais sagrada que qualquer outra doença. Ela tem uma causa natural e sua origem supostamente divina reflete a ignorância humana. Na medicina a gente fala muito isso, né? Que quando a gente não sabe o que é, a gente coloca um nome na doença, os cientistas, as pessoas que cunham as doenças, e dizem é mal de fulano. Aí porque aquele fulano que descreveu a doença, não necessariamente se sabe o que causa aquela doença, né? Então Hipócrates foi considerado o pai da medicina. Então aí a gente já percebe um pouco a mudança do conceito com Hipócrates, né? Que sai um pouco daquela interpretação mística e ele já coloca mais sobre as causas que recaem sobre o corpo, né? Que é uma evolução na ciência médica, foi uma fase importante. Aí na sequência evolutiva da humanidade, a gente tem as análises espirituais mais profundas, como por exemplo, quando Kardec nos trouxe o Consolador, ou o Espiritismo, então ele teve algumas definições importantes nas suas 5 obras. Agora, na série de livros do André Luiz, do espírito benfeitor André Luiz, é que a gente vê bastante, fala-se bastante coisa a respeito desses males do espírito, os males que o nosso espírito, nós como espírito sofremos. Então, por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos, um livro muito interessante, um livro difícil de ler, que tem que ser lido com bastante atenção, bastante cuidados, eu destaquei um parágrafo para vocês que fala o seguinte, olha, excetuando-se as enfermidades decorrentes dos nossos excessos e das nossas condutas doentias de modo geral, as moléstias têm como causa o corpo espiritual e suas causas profundas. Então, André Luiz vem deixar bem claro para a gente que, excetuando-se as enfermidades decorrentes dos nossos excessos, vejam bem, fora essas, as outras têm como causa espiritual a alteração que sofremos no corpo humano. E um livro muito interessante é O Consolador. Eu já falei aqui para vocês. Quando vocês quiserem ler alguma coisa a respeito dessa relação causal da medicina, da ingestão de medicamento, da validade do tratamento físico da medicina versus espiritual, O Consolador tem um subtítulo que chama Ciências Aplicadas. E tem algumas questões também. Como o Livro dos Espíritos, O Consolador também tem algumas questões, e particularmente da 94 até a 105, ele fala muito a respeito disso. Então eu vou ler para vocês aqui, olha. A 94 é o seguinte: como é considerada nos planos espirituais a medicina terrena? Kardec perguntou ao espírito. Então os espíritos respondem: a medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual. O médico honesto, sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem é um apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração,
sejam quais forem os princípios religiosos por ele esposados na vida. Isso significa o quê? Que qualquer médico está recebendo ajuda espiritual. Não importa muito se ele é ateu, se ele é espírita, se ele é evangélico, se ele é mórmon, não interessa muito qual é a orientação religiosa, mas ele estando encarnado na Terra, ele estando como médico, não só médico, como qualquer terapeuta que lida com vidas humanas, ele tem a proteção espiritual, ele tem seus guias. Então, obviamente que se ele estiver consciente disso, e se ele conseguir abrir os seus ouvidos, a sua intuição para esse auxílio, com certeza seu desempenho será melhor. Mas mesmo o médico que não pede um auxílio espiritual ou faz uma oração antes de um procedimento ou de uma consulta, ele também tem seus guias que estão presentes ali do seu lado. Na 95. A 95 diz o seguinte, olha, lembrando, o Consolador ainda. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? A resposta é a seguinte, de Emmanuel. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais, que a gente já falou. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias na Terra, como a gente já citou num parágrafo anterior que eu li para vocês, né? Então, a 96 na sequência. Toda moléstia do corpo tem ascendente espiritual, então tudo que existe no corpo da gente é relacionado ao nosso comportamento, por consequência, marcas do perispírito que fazem com que o nosso corpo humano adoeça. Então, Emmanuel responde da seguinte maneira. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. E assim vai. Se você quiser ler depois da 96, ela é longa, tem muita informação, né? Então, eu estava até conversando hoje que eu sinto o seguinte, isso é uma impressão minha, de que o nosso corpo foi feito para viver muito tempo. Não sabemos quanto. 100, 150, 200, 250 anos. Do ponto de vista biológico, nós temos capacidade para viver muito mais. Porém, ele é feito para abrigar um espírito imperfeito. A gente sabe dentro da doutrina que existem dentro da classificação que Kardec colocou, são os imperfeitos, os espíritos perfeitos e os espíritos puros. E nós, na nossa grande maioria, estamos nos espíritos imperfeitos. Ou seja, então vamos fazer uma correlação. Se as doenças e os problemas corporais são causas do espírito, de um espírito imperfeito, que emana energias deletérias, emana energias que podem prejudicar as células, o DNA, o núcleo das células podem gerar, por exemplo, tumores ou outras doenças degenerativas quaisquer. Então, e o nosso corpo humano tem condições de viver mais, então a gente sabe o quê? Que quem faz com que a gente viva, em média, 60, 70, 80, 90 anos, em alguns países mais, como no Japão, por exemplo, longevidade cada dia mais alta, a gente sabe que o nosso espírito imperfeito é que é responsável por isso. Então, nós temos ainda na Terra muito tempo para melhorar dentro dessa nossa imperfeição. A imperfeição também não é absoluta, ela é relativa. Existem vários graus de evolução. Para quê? Para que a gente possa aproveitar esse nosso corpo humano que estamos aqui. Agora, como que a gente pode aproveitar e que coisas a gente deve evitar para que não nos tragam doenças, né? Então, por exemplo, eu vou trazer para vocês uma historinha do Nosso Lar, o livro Nosso Lar, conhecido, a maioria de vocês já deve ter lido. No capítulo 19, tem uma citação de uma jovem, chama A Jovem Desencarnada. E nessa citação, ele fala a respeito, André Luiz descreve a respeito da alimentação, então da comida, daquilo que comemos, daquilo que ingerimos, versus o benefício que nos faz. Então, ele fala o seguinte, olha, vejam bem, chama A Jovem Desencarnada. Então, eu vou reproduzir aqui o diálogo, vou ler para vocês, olha. Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando uma palestra mais íntima. Por enquanto, alimenta-se a sós, esclareceu dona Laura. A tolinha continua nervosa, abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos, vejam bem, que se misturam automaticamente às substâncias alimentares.
nós contaminamos esse alimento. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias, em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas afinal veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Então, a dona Laura, que é uma personagem, responde aqui que a sua neta ela tem que comer no quarto. Por quê? Porque ela, por enquanto, continua com uma neurastenia e uma grande inquietação espiritual. E essa inquietação emite fluidos pesados e venenosos. Então, daqui a gente já tira um grande ensinamento. A alimentação não deve ser feita quando você está contrariado, quando você está triste. A gente falando mal das coisas, emitindo energias negativas, né? Isso não deve ser feito. Então, já é uma das coisas que eu encontrei bastante interessante para trazer para vocês. Outro exemplo no livro Os Mensageiros, de André Luiz também, que eu falei que a série de André Luiz ela é muito ligada em medicina e saúde, né? Então, ele fala, por exemplo, em um dos livros, um dos capítulos, ele pergunta, somente o corpo adoece? Então, a gente pode fazer uma palestra inteira só sobre isso. A gente sabe que não, né, que a mente adoece, o comportamento adoece e, por consequência, leva essa doença para o corpo físico. Outra pergunta que ele faz, em que vibração procuramos o conforto espiritual? O que tem a ver com nosso convívio familiar e as patologias, as doenças, as enfermidades, né? A gente acabou de ver, né? Em que vibração procuramos o conforto espiritual? Então, como nós estamos vibrando? Qual é o nosso grau de evolução naquele momento? Porque a partir daí é o conforto espiritual que nós vamos encontrar. Porque afinal de contas, aquela rede que nós tecemos em torno de nós, as nossas companhias, as pessoas que nos circundam, aqueles que escolhemos estar do nosso lado, podem ter muitas vezes o mesmo padrão vibratório que a gente. Isso não precisa estar perto, a própria física quântica nos explica isso, né? A gente sabe que eu posso ter uma grande identificação com pessoas que estão do outro lado, em outros continentes, como agora a gente está conversando a milhares de quilômetros. Então, quantas pessoas estão se identificando com aquilo que eu estou falando? A minha vibração bate com a de quantos de vocês? Né? Dentro do meu grau evolutivo, dentro do grau evolutivo de vocês. Então, como que a gente procura esse conforto espiritual? Então, aumentando essa vibração, seguindo mais em direção aos preceitos de Cristo, fazendo com que o Evangelho seja nosso instrumento terapêutico. Dessa maneira. Então, somos espíritos merecedores do auxílio de nossos guias? Fica a questão. Né? Então, são palavras de um personagem que é o Dr. Fidelis, no livro Os Mensageiros. Né? E dentro desse próprio livro, no capítulo 45, fala sobre mente, a mente enferma. Então, daquela pessoa que não tem ideia de que o que ela pensa, do que ela sente, aquilo que ela deseja para os outros, faz uma diferença grande dentro da saúde, da alegria dela. Então, tem uma fala em que um amigo rodeado de sombras em torno de si, né, de pequenas nuvens, aqueles videntes estavam vendo o que, numa reunião espírita, o que estava acontecendo com aquela pessoa, que foi procurar um passe, foi procurar uma ajuda numa casa espírita, e ele diz o seguinte, o cavaleiro diz o seguinte, há muito tempo, ele assevera com ênfase, frequento as reuniões espíritas, à procura de alguma coisa que me satisfaça. Então, todos nós nos identificamos com essa fala. No entanto, sorriu irônico, ou a minha infelicidade é maior do que a dos outros, ou estamos diante de uma mistificação mundial. Então, esse texto, dentro dos Mensageiros, mostra para a gente um pouco da ignorância e do desconhecimento de nós mesmos a respeito da capacidade de alterarmos nossa saúde. Então, a sua alma em paz, nós como espíritos estamos sabendo lidar com os nossos problemas, as nossas dificuldades, e aí já fica um gancho para a gente falar de família. E dentro da nossa família, como nos comportamos? Como vemos aquele irmão, aquela mãe, aquele pai, aquela esposa, aquele namorado, aquele filho, aquele colega, aquele cônjuge, aquele que nos circundam? Qual o respeito que temos por ele? O que sentimos por essa pessoa? Isso é recíproco? Né? Tratamos essas pessoas, como gostaríamos que nos tratassem? Então, isso é uma chave. Né? Então, ainda só para a gente definir, terminando sobre conceitos de saúde, para a gente entrar no próximo tópico, Emmanuel, no capítulo 15 do Pensamento e Vida, também fala uma coisa interessante. Olha, a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador,
ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Então ele fala das faltas cometidas, das perturbações espirituais, do arrependimento daquilo que fazemos, né? E termina da seguinte maneira: a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa. Isso a gente está falando de imunidade, então veja bem. Então, a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas de doença, de natureza particular dentro do nosso universo, impondo às nossas células alterações que anulam nossos recursos de defesa, que baixam nossa imunidade. O sentimento agindo diretamente nas células imunológicas, a gente sabe disso. Se não sabe, podemos ter certeza hoje. Não é só a doutrina espírita que diz isso, a medicina nos diz isso, né? Então, abrindo-se uma cultura fértil a micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados àquela resistência. Então, aqui a gente conclui o pensamento sobre a saúde. Conceitos de saúde, e com a MS, com o Emmanuel, com o André Luiz, né? Bom, mas dentro da nossa abordagem, a gente se propôs a falar de enfermidades físicas e espirituais e o convívio familiar. Então, a gente conceituou saúde, né? A gente pode falar um pouquinho de família como laboratório evolutivo, laboratório no sentido onde nós testamos as nossas teses, até de maneira indireta, maneira inconsciente. A gente sabe desde criança, desde pequeno, que as crianças fazem aqueles testes. Eu vou tentar colocar a mão aqui para ver a reação da minha mãe. Ah, minha mãe me deu uma bronca, pum, eu vou aprendendo e vou testando as minhas teses até que as minhas hipóteses sejam comprovadas, né? Então, por isso que chama a família um laboratório evolutivo. E como é que a gente enfrenta a doença em família? Um pouquinho do tratamento espiritual. Bom, dentro do família, um laboratório evolutivo, que eu chamei com esse tema, a gente tem que ter oportunidades de evolução. Então, nessa encarnação e em outras, a gente está sempre participando de alguns núcleos. No caso, o núcleo familiar é o que a gente está falando hoje, né? Então, a gente sabe que a gente depende de algumas situações. Então, tem aquelas situações que dependem exclusivamente de nós mesmos, né? Para a gente adotar conceitos e para a gente lidar com as pessoas, e envolvem também o nosso grupo, a nossa sociedade. Aqueles fatores que não dependem de nós, e sim dos outros que nos cercam, do ambiente a qual nós pertencemos. A gente sabe que a família é uma célula fundamental da organização social e espiritual. Isso a gente sabe. Dentro da Federação Espírita Brasileira tem uma série de livros da doutrina que dizem muito a respeito disso, da humanidade regenerada e do significado da família dentro do conceito espiritual. Agora, dentro da conceituação genérica, família vem como um grupamento de raça, de caracteres, um grupamento de gêneros semelhantes, resultados de agregações afins, a gente pode dizer, né? Então, pelo espírito de Joana de Ângeles, que inspira nosso amigo Divaldo, ela diz o seguinte, que a família representa um clã social, um conjunto de pessoas unidas por convicções e interesses comuns, por sintonia ou por algum tipo de identidade. Essa é a definição de Joana de Ângeles, né, dentro do livro do Divaldo. Agora, o que significa estar em uma família sob a ótica carnal? A gente sabe que família, ela é uma fonte de sentimentos muito grande, tanto positivos quanto negativos, muitas vezes, por que não? A verdade é essa. Se a gente está aqui para ser experimentado e nos experimentar diante da evolução, a gente sabe que a gente passa por alegrias, tristezas, temos projetos e missões nossas e os projetos e missões comuns aos nossos agregados, ao nosso núcleo familiar. Temos decepções. Alguém tem decepção com alguém da família? Sem dúvida. Temos que ter tolerância também. Temos diversas sensações de perdas, de tristeza. Não compreendemos muito bem por quê? Sim, de novo, na atual época pandêmica, essas tristezas são muito intensas, as perdas são aparentemente irreparáveis, que a gente não consegue ressignificar muitas vezes, né? Muitos de nós tivemos perdas muito difíceis, né? E aquele que não teve perda diretamente está sofrendo o efeito da psicosfera. A psicosfera do planeta hoje é uma psicosfera pesada, difícil, onde nós estamos passando por provações muito grandes, né? Alguns por provas, outros por expiações, que são diferentes um conceito do outro, né? Mas, de qualquer maneira, a gente não tem um sentimento bom a respeito disso. Então, sob a ótica carnal, a gente tem as famílias como
Para alguns, assim, vamos dizer, é um berço de alegrias incontáveis. Então, a família só me traz alegria, as pessoas que surgem, aqueles agregados, genro, nora, filhos que chegam, netos que chegam, eles são, esse núcleo é um porto seguro diante das tormentas da vida, que nos dá um esteio do qual nos procuramos e nos baseamos. Já para outros, a gente sabe que não é igual, que pode ser uma prova infindável de angústias, de privações e dificuldades, de sentimentos dúbios, com dificuldades para que a gente lide com isso, né? Mas, afinal, espiritualmente, como é que é visto, então, esse tipo de diferenciação? Por que tem famílias, então, que são essas alegrias incontáveis e outros são as tormentas da vida, né? Então, a gente sabe que essa é a realidade. Então, a gente sabe que, em outros casos, são verdadeiros caos em que a gente não consegue lidar, mas tem que conseguir, porque senão a gente vai adquirir essa dívida e vai ter que resolver de uma próxima vez, né? E no Livro dos Espíritos eu tenho a questão 766 para citar para vocês. Por quê? Porque é importante a gente conceituar a família. Então, a família é importante. O homem precisa, o homem, a mulher, o ser encarnado precisa de uma família? Do ponto, não, vejam bem, agora de uma maneira um pouquinho mais ampla, não do ponto de vista, eu sou casado, sou solteiro, eu tenho filho, eu não tenho filho. A família são aquelas pessoas a qual nós nos relacionamos de maneira íntima, frequente, da qual temos mais intimidade, né? Então, o Kardec faz a seguinte pergunta na questão 766. A vida social, que é essa que a gente está falando, está na natureza? Né? No capítulo 7. O que é respondido, então? Certamente que sim. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, temos que ter essas relações com as pessoas. Então, portanto, é uma lei natural de Deus o convívio em sociedade, para que busquemos em conjunto das nossas aptidões e virtudes o progresso moral e intelectual. Então, por isso que o homem se organiza em núcleos familiares, né, que são afins, tem algum tipo de afinidade. Então, essa é a finalidade da resposta dessa questão. A vida social está na natureza? Kardec tinha essa dúvida. Essas perguntas foram inspiradas também pelos irmãos dos outros planos para que Kardec fizesse essa pergunta. Não é apenas dele. Então, os espíritos fazem essa inspiração a Allan Kardec, Kardec coloca essa pergunta e a espiritualidade mesmo responde. Muito interessante como foi feito isso, né? E como que ocorre essa afinidade no núcleo espiritual? Como que a gente pode dizer? A gente pode entender isso de uma maneira falando um pouquinho mais sobre como as famílias são constituídas, um pouquinho dessa afinidade espiritual. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sabe que no capítulo 14 tem o honrai o vosso pai e vossa mãe. E dentro desse capítulo tem um subitem muito importante, muito focado no que a gente está falando, que é a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, é comentado nas instruções dos espíritos a respeito dos nossos parentes, das relações. E no item 13 ele fala exatamente isso, olha, os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados, na maioria das vezes, não totalmente, por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também, você já pensou em alguém da sua família, né? Alguém fala, puxa vida, fulano, será que são espíritos simpáticos? Nós viemos aqui para isso? Será que eu não vou conseguir voltar a ter uma relação? Será que eu vou desencarnar sem ter resolvido esse problema com fulano, né? A gente pensa isso, é natural. Então, mas pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, que pensam diferente, que vibram de maneira diferente, mas que vieram se trabalhar através de um mesmo resgate, né? Espíritos afastados entre si, por antipatias igualmente anteriores também. Será que em encarnações pretéritas tivemos problemas? Ou eu aceitei para que esse espírito viesse, ou ele me aceitou, né, para que viesse, para que a gente tivesse uma evolução em conjunto, mesmo com antipatias anteriores, né? Então isso vai servir de provação para a gente, né? Então essa afinidade do núcleo espiritual, existem famílias mais desregradas, mais desequilibradas, que têm que empreender uma energia maior para que isso dê certo. E a gente pode notar nisso uma certa união, a gente pode falar de uma união expiatória, né? Uma união de provação diante de um ou mais espíritos com divergências entre si, que estão juntos ou pelo laço do sangue ou não, a fim de se acertar, ter diferenças que possam existir entre eles,
que possam vir de maneira consanguínea ou não, e que esses sentimentos vão ser trabalhados, né? Não necessariamente o meu parente tem que ser consanguíneo, o parente espiritual, né? Então, por intermédio da justiça divina, o inimigo de outrora pode ser o meu irmão da vida atual, né? Mas como que isso que acontece? O que significa? O que nos traz ensinamento, né? Então, esses casos que tem pessoas que a gente às vezes não consegue explicar, porque, pô, fulano não bate comigo, né? Em português a gente fala que não bate o santo, né? Tem uma expressão antiga, o santo dele não bate comigo. Será que o meu bate com o dele? De quem será que é a culpa, né? A gente já se coloca numa situação em que a outra pessoa está errada e nós estamos certos, estamos fazendo um pré-julgamento dessa pessoa. Então, nesses casos, normalmente, a gente, quando isso acontece, muitas vezes, são situações que se repetem em diversas encarnações. Então, a gente traz do passado algumas marcas, algumas sequelas de desentendimento que nos obriga a ter uma maior proximidade. E se a gente vai adiando isso, se a gente não resolve dessa vez, vamos resolver da próxima, né? Porque tem isso também. A doutrina espírita faz com que a gente tenha crença, acredite na imortalidade da alma e nas diversas encarnações, não é? Então, pode nos trazer uma zona de conforto dizendo o seguinte também: eu não resolvi com fulano nessa encarnação, deixa para a próxima. Isso eu não consigo resolver mais. É muito fácil falar isso, né? Quantos de nós já não falamos ou pensamos dessa maneira? Isso nos obriga a mudar um pouco, sair da zona de conforto e resolver acelerar o nosso desenvolvimento, porque afinal de contas a escadinha é alta. Estamos em um determinado degrau, nós temos muitos degraus a percorrer ainda. Então a gente precisa que esses laços se depurem, que os espíritos realmente se encontrem e tenham um denominador comum. Porque o denominador comum, gente, conversar sobre coisas diferentes, assim, que nos remetem a discussões, não é convencer o outro. Vejam bem, tem que ter um respeito pela opinião do próximo. Se depois de um bate-papo, uma discussão, eu convenci você, ótimo, mas essa não é a minha proposta. Minha proposta é ouvir a sua opinião e dar a minha opinião. Então, as discussões são feitas de maneira bilateral, com respeito mútuo. Nós não temos que entrar sempre numa discussão para que o outro tenha o nosso pensamento. Então, dá uma refletida em cima disso, que é uma dica. Agora, dentro das famílias, Kardec dividiu as famílias. Ele dividiu também de uma maneira que a gente pode dizer duráveis e não duráveis, de laços mais profundos e menos profundos. Então, essas mais duráveis, de laços mais profundos, que nos remetem a outras encarnações, são as famílias unidas pelos laços espirituais. E as outras, que são menos duráveis, que podem até terminarem nessa mesma vida, como um casamento, por exemplo, são as dos laços materiais, dos laços corporais, que podem se extinguir rapidamente com o tempo. As espirituais já não, né? Então, unidas pelos laços espirituais, uniões mais duráveis. Unidas pelos laços carnais ou materiais, são uniões mais frágeis, né? Então, as espirituais se fortalecem, elas se perpetuam ao longo do tempo, através das várias migrações dessas almas ao longo do processo reencarnatório, como a nossa doutrina nos ensina, né? Já as famílias e laços corporais são mais frágeis, como a matéria, que também vai embora. Da mesma maneira que o nosso organismo vai embora e se deteriora depois de algumas décadas, esses laços também vão, e vão se extinguir com o tempo. E muitas vezes até a própria alteração de moralidade se extinguem dentro dessa própria vida, né? Então, lembra da 766 que eu falei para vocês, da questão do Livro dos Espíritos? A vida social está na natureza do homem? Sim. Certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. Então, se a gente não seguir isso, eu não concordo, ou de alguma maneira não consegui seguir, ou eu acho que não. A vida social não está na natureza do homem. Eu posso viver muito bem sozinho, né? E eu dependo somente de mim, espiritualmente, materialmente, financeiramente e tal. Então, voltando uma questão... Voltando não, desculpa. Seguindo em frente, na 775 diz o seguinte, olha, Kardec pergunta, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Então, compreendendo aí, lato sensu, né, a família como diversos núcleos. Então, a resposta do espírito é cirúrgica, né? Ela é precisa. Uma recrudescência do egoísmo. Então, à medida que a gente tem um relaxamento desses laços de ligação com as pessoas, a gente pode recrudescer, voltar, estimular o egoísmo, que é um sentimento muito ruim, né? Então é isso aí que a gente tinha
para falar a respeito dos laços de família, que os verdadeiros laços têm antipatia, têm simpatia, têm comunhão de ideias, têm diferença de ideias, mas a gente tem que pensar e tentar vibrar de maneira idêntica, porque à medida que a gente vibra de maneira positiva, nós vamos atrair coisas positivas. Se a gente vibra de maneira negativa, o nosso conjunto social, nosso conjunto familiar vai ser mais negativos, né? Então, a gente tem os laços corporais e espirituais que vão nos trazer uma fraternidade, vão fazer nos evoluir através desse conjunto fraterno. E isso rumo a quê? Rumo à nossa reforma íntima, para que a gente possa se modificar, para que a gente possa compreender esses conceitos, possa nos entronizar, possa absorver esses conceitos de maneira profunda e espontânea. Então, que à medida que nos conhecemos mais, a gente vai poder ser mais natural nessas atitudes, né? E quem sabe após essas correções todas, para que a gente tenha realmente uns núcleos afins, né? A gente não tenha novos laços, né? Com pessoas que a gente tinha algumas dificuldades e passa a ter alguns laços diferentes, né? Então, só que dessa vez com amor e fraternidade. Vamos trazer os novos resgates, né? Para que a gente possa crescer e evoluir espiritualmente e evoluir dentro desses fluidos positivos, né? Bom, e enfrentar a doença em família depende de tudo isso, gente. Então, a gente entrando nos últimos itens, nos últimos comentários a respeito do assunto, então, como enfrentar a doença em família? Então, a gente precisa pensar em tudo que foi falado aqui para trás, porque o enfrentar depende de todos esses conceitos. Depende da afinidade, depende da sua predisposição, depende do grau vibracional que você está dentro do seu núcleo familiar, né? E até a gente tem que pensar que existem mais atores dentro desse processo. Tem que pensar que dentro de uma família, quando se enfrenta uma doença, você tem quem sofre, que é o paciente, ou é aquela pessoa que está acometida de uma doença física ou espiritual, mas temos também o núcleo sofrendo. Então, existem trabalhos, tem um trabalho que foi publicado pela USP em 2017, que diz que as famílias, algumas famílias com pacientes de doenças oncológicas, sofrem mais do que o próprio paciente. Então, o comprometimento da qualidade de vida é maior nessas pessoas do que no próprio doente. Vejam bem, como isso é complexo, pode afetar mais a família do que o próprio doente, né? Esse estudo ainda observou altos níveis de depressão, ansiedade nos familiares, que fortalece a hipótese de que nas circunstâncias que a gente descreveu, existe um adoecimento crônico. Não é só aquela pessoa que está doente. Então, é um adoecimento de todo um núcleo, que são acometidos de sinais e sintomas de depressão e ansiedade. Isso é bastante comum, é mais do que a gente pensa. Agora, como conclusão, dentro das doenças, no espiritismo, a doença grave, ela pode o quê? Ela sempre é um sofrimento? Ou ela pode ser uma oportunidade de uma reavaliação de nossas atitudes? Ela pode ser um ponto de partida de uma mudança, então, do autoconhecimento, da reforma íntima, para que a gente mude com relação a tudo. Então, aquilo que nos parece uma injustiça, né? Porque não é comum falar, puxa vida, perdi fulano, o fulano, uma pessoa maravilhosa, está tendo aquela doença, aquele sofrimento, aquilo que nos parece uma injustiça, talvez, é na realidade uma oportunidade de fortalecimento. De quem? Do ser que está passando por isso e daqueles que estão no seu entorno também. Tudo vai depender da maneira como reagimos diante da doença, né? Para que as dores e os sofrimentos possam ser suportados com maior grandeza e crescimento do espírito. Então, algumas doenças como o câncer, os males da infância, que a gente não se conforma, sempre crianças doentes nos impactam, nos impressionam muito, né? Que muitas vezes fazem até duvidar da fé e saber por que daquilo, por que de tanto sofrimento. Então, nós que temos a doutrina espírita como embasamento, sabemos que dentro daquela criança, dentro daquele ser, existe uma coisa muito mais profunda. Então, o seu espírito é muito mais velho do que aquilo e passou por diversas outras experiências. Então, existe um adulto espiritual dentro daquele corpo, muitas vezes, de uma criança, o que nos explica, às vezes, por que do sofrimento de um ente querido que nós temos que entender para poder ajudar, né? Então, dentro do espiritismo, essas doenças e essas dificuldades familiares de convivência e de sermos afetados pela doença de pessoas do nosso núcleo, elas são como se fosse uma tentativa de reequilíbrio da nossa energia. Seria um chacoalhão para que a nossa mente, para que o espírito, não no sentido do ser, mas que as nossas
consciências repensem tudo aquilo que está acontecendo, como se fosse um aviso, um pedido de tempo, né? É igual aquela famosa historinha de um executivo que não tem tempo para nada e de repente infarta. Quando ele infarta, ele fica um tempo parado, ele coloca um stent ou ele faz uma ponte de safena, ele repensa toda a sua vida, ele muda tudo, ele revê valores, né? E ele vê que ele não soube lidar com as emoções da vida carnal, da vida terrena, que o prejudicou tanto, né? Então, ele achou que em muitos casos ele daria conta de tudo. Nós não somos onipotentes, então temos que contar com tudo isso, né? Então, é uma maneira de rever a vida e que, à luz do Espiritismo, é muito mais fácil, né? Que a gente pode ter essas dicas e esses conceitos, né? Dentro das doenças, sejam ocasionais, doenças permanentes, temporárias, que causam ou não incapacidades, que causam dependências, que são difíceis, doenças mentais também, que impactam na rotina familiar. Quantos de nós temos, por exemplo, uma mãe, um avô com Alzheimer, né? E a gente sabe a dificuldade que isso traz para todo o núcleo, para todas as pessoas, né? E tem dificuldades do núcleo familiar, que a gente sabe que tem a condição socioeconômica, o enfrentamento de todos, cada um tem um grau de evolução, e por aí vai, gente. Agora, o último item seria o tratamento espiritual complementar. A gente sabe que dentro das práticas de saúde, a gente tem diversas ações fora da medicina tradicional, né, dentro da espiritualidade, que comprovam a efetividade desse cultivo a uma espiritualidade maior, a um aprofundamento dentro daquilo que nós sentimos, né, a intimidade que temos com nós mesmos para amenizar o sofrimento. Então, nas famílias em que a espiritualidade, a religiosidade e as crenças pessoais estão mais presentes, a gente sabe que o sofrimento é encarado de forma mais positiva. E vocês, por exemplo, estando fora do seu país, estando desde 98, segundo a Simone falou, reunidos dentro da casa, então é importante que esses conceitos fortaleçam um ao outro. O sofrimento ele pode ser encarado de uma forma mais positiva, se dividindo com as pessoas isso, né? Então, como recursos terapêuticos, temos na casa espírita o atendimento fraterno, conversar com as pessoas, essas pessoas são intuídas a nos ajudarem, estudos, né, aculturar-nos, a leitura de diversas obras, temos o recurso da oração direta para nós mesmos, ou a intercessória, que é em prol de uma outra pessoa, que a gente sabe que é um recurso terapêutico magnífico, o passe magnético, o passe espiritual, temos a água fluidificada, que ela pode ser um remédio genérico para todos, com uma energia, ou ela pode ser direcionada a você mesmo. Quando você faz o Evangelho no Lar, que é o último item do recurso terapêutico que eu estou falando, você colocando aquela água do seu lado, os benfeitores espirituais vão com certeza trabalhar aquelas moléculas e colocar coisas para você que você esteja precisando, desde que use a fé, que a gente possa realmente ter convicção de que nos vai ser direcionado aquela cura. Então a gente utiliza a fé como um recurso em todos esses recursos terapêuticos, nas nossas adversidades e condições de vida. Então a gente sabe que a espiritualidade fortalece a formação das crenças e valores, nos trazendo a saúde, né, como um todo. Bom, então já indo para o final, que você deve estar cansado já de me ouvir, então, em suma, eu trouxe para vocês um escrito de Herculano Pires, que em 1935 escreveu um artigo chamado Trilogia do Serenista, Serenista de Serenidade. São 3 dicas que ele fala e a gente abreviou para poder simplificar um pouquinho, para trazer quase no finalzinho aquilo que você precisa ouvir para que tenha valido a pena você ter ouvido essa palestra, esse bate-papo. Então, 1. Procure sempre a perfeição. Palavras de Herculano Pires. 2. Nunca te deixes abater. 3. Eleva-te sempre às circunstâncias. Então, com isso, é uma trilogia da serenidade, né? E, por fim, a gente fala que o perdão dentro da parentela é o melhor remédio. Então, a gente fala sobre parentes. Tem um artigo de parentes da Fonte Viva, que Chico escreveu com inspiração de Emmanuel, uma das mais de 500 obras de Chico, nessa vida que ele nos trouxe tanta maravilha, que diz o seguinte, eu vou ler para a gente encerrar. Ó. Ele fala o seguinte sobre parentes, hein? Vejam bem. Inútil é a fuga dos credores, que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo
nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos o sacrifício. Os parentes são obra de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. E aí ele diz: se todos perdoassem, imaginem por um minuto que mundo maravilhoso seria a Terra, se todos perdoassem. Então, gente, isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que esse assunto é bastante longo, bastante complexo, e temos muita coisa para ser falada se quisesse abordar outros vieses aí, mas eu acho que o tempo já está expirando, e o pessoal pediu para que a gente se atesse aí entre 40 e 50 minutos. Eu fico à disposição. Agradeço muito a paciência de vocês e o convite da casa, e deixo a palavra aí com os nossos amigos Wilson e Simone, e que a inspiração faça parte de toda a continuidade do trabalho. Muito obrigado. Obrigado você, Walter. Uma palestra, assim, maravilhosa. O pessoal está pedindo aqui que a gente pode seguir por mais umas 5 horas. Você pode? Olha, 5 horas não digo, mas mais umas 2 horas, se vocês quiserem, é porque eu vou começar a ficar com fome, que aí vocês vai estar cedo para vocês ainda, né? Aqui para mim Todos já é nós. 1 da tarde. Sim. Simone, você tem algum comentário, Simone? Sim, é o que eu percebi durante essa pandemia, com essa mudança da psicosfera da Terra, é que teve uma mudança também nos nossos corpos, né? Algumas pessoas ficaram depressivas, algumas pessoas tiveram dor de cabeça, né? E essa mudança também trouxe, né, coisas físicas para a gente, né? E algumas pessoas estão ficando assim, meio perdendo o equilíbrio emocional. E isso é muito importante a gente se ater, a se agarrar nessa fé, né, que a gente necessita ter, para que essas mudanças da psicosfera não atinjam a gente tanto, né? É verdade, Simone. Eu acho que eu vou dizer para você que não é difícil, é impossível que a psicosfera não nos atinja, porque nós somos parte da psicosfera. Nós estamos dentro dela, nós somos como se um receptor ligado o tempo todo e captando as ondas, né? Então, a mesma coisa, a gente, quem não é afeito, por exemplo, à eletrônica, como eu não é da minha área, apesar que eu faço neuro, né? Neuro tem bastante a ver com eletrônica humana, né? Mas vamos dizer o seguinte: se você tiver numa cidade grande e você olha para os céus, você não vê nada, você não tem uma ferramenta que enxergue as ondas eletromagnéticas. Agora, a partir do momento que você pega um receptor de televisão ou de rádio ou de qualquer tipo de onda, você liga aquele receptor apropriado, você vai ver a diversidade absurda de ondas que estão circulando e nós não vemos. Com a mente humana é a mesma coisa. Nós estamos inseridos dentro desse contexto. Então, nós não temos as ferramentas de percepção muitas vezes, nem todos somos médiums, videntes, ou sensitivos, ou intuitivos, todos somos médiums, mas em capacidades diferentes. Então, a gente está influenciado diretamente pela psicosfera. Então, nessas condições em que nós estamos passando por um momento difícil, a energia realmente ela está de uma maneira que nos afeta mais. Então a gente precisa lutar mais, por isso o desgaste trazendo a depressão às vezes trazendo um desalento com a situação, parecendo que a gente não vai mais sair dessa situação. A gente vai sair, nós já saímos de outras, né? Nós temos vidas infindáveis. A gente vê o próprio nome da casa que eu frequento, Eurípides Barçanufo, era um pedagogo, um professor. Ele desencarnou na peste espanhola, na gripe espanhola em 1918. Foram 3 ou 4 anos seguidos onde o mundo perdeu 50 milhões de habitantes daquela época. Então, imagine o que significa isso nas condições sanitárias da época. Então, eu digo para você que eu extrapolo isso que você falou com relação a ser difícil não nos afetarmos. Eu acho que é impossível não nos afetarmos. O que a gente precisa é ficar vigilante, vigiar e orar, para que a gente possa o tempo todo ressignificar. Então, percebeu que o nível energético caiu, percebeu que está entrando em depressão, você valorize aquilo de bom, pense naquilo de bom, pense nas suas qualidades, nas qualidades dos outros, pense na positividade de estar encarnado, pense na imortalidade da alma, pense nas alegrias que você já teve, se você puder lembrar espiritualmente, ou se você dentro da própria família, momentos de bom, para que a gente possa elevar esse padrão vibratório. Isso que eu tenho como comentário para fazer, porque você está totalmente certa. Ok. Eu tenho uma colocação, uma pergunta também para você, Walter.
Você falou várias vezes, isso está na doutrina espírita em vários livros, que todas doenças são derivadas do perispírito, ok? Nós lemos em vários livros. E eu escutei alguns comentários em vários livros diferentes, que às vezes a doença é a própria cura. Falando espiritualmente, claro. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso para a gente? Como podemos identificar essa cura na doença? Eu acho que são conceitos que não se contrapõem, são conceitos que se complementam. Por quê? Porque se a gente pensar que na doutrina, nós, como você citou, a gente vê em diversas obras que a doença se inicia no perispírito, se inicia no corpo mental, para passar para o perispírito, que também é uma estrutura material, mas não dentro da matéria que a gente conhece, e dentro do perispírito passa para o corpo carnal, nessa dimensão. Se a gente pensar isso, a gente pensa que essas alterações são frutos das nossas deficiências, das nossas imperfeições, como ser ainda imperfeitos, nesse grau de evolução. Então, se nós temos um corpo mental que passa a sua imperfeição ao perispírito, que traz as suas impressões se tornando materiais no corpo humano, e as doenças aparecem, então, esse é um conceito. Esse você concordou, disse que em várias obras existem, eu concordo com você, é isso que Kardec nos diz e a doutrina nos traz. Agora, a cura através da doença seria um conceito complementar a esse. Por quê? Porque a partir do momento que isso acontece, ou seja, a sequência imperfeição, levando a impressões carnais, levando a doenças do corpo humano, a gente vai poder apresentar uma doença no corpo humano. E a partir daí vamos refletir em cima dela. A partir do sofrimento, da dor dessa doença, nós vamos ter grandes ressignificações. Se conseguirmos ter, né? Porque muitas pessoas não conseguem ter e se entregam a isso. Então, a partir do momento que eu consigo adquirir a capacidade de requestionar do porquê o meu corpo foi afetado por aquela doença, eu vou encarar a doença como uma cura. Porque enquanto eu ficar blasfemando ou ficar me queixando, enxergando o lado negativo como uma doença que me acometeu ou alguém de minha família, eu não vou estar trazendo isso para um benefício. Eu vou estar encarando a doença, somando-se à doença. A partir do momento que eu me conheço, que eu consigo ressignificar, encaro como... E outra coisa, hein, é muito mais profundo, tem que ser encarado como uma vida imortal, porque muitas vezes nós não vencemos a doença. Muitas vezes a doença vence o nosso corpo físico e a partir daí nós desencarnamos e vamos ter outras oportunidades encarnatórias. Então, como a felicidade não é deste mundo, né, já nos disse o mestre, então nós procuramos, dentro daquilo que podemos, nos aperfeiçoar para que tenhamos também oportunidades em outras encarnações. Então é bastante complexo, é bastante difícil de que a gente possa colocar em prática no dia a dia, mas essa é a nossa meta, que a gente encare que as doenças são oportunidades de tratamento, mas não esquecendo que, às vezes, não necessariamente somente para essa encarnação. Com certeza. Eu li num livro uma coisa interessante, e uma querida companheira também espírita falou, né? Às vezes a doença é o espada-alma. Às vezes, não sempre, claro, não podemos generalizar isso, né? Porque é um sofrimento também, né? Como você falou, afeta a família toda, às vezes. Eu já vi casos que, quando uma pessoa está doente ou está com vício, a família toda também sofre muito com isso e é complicado, muito complicado mesmo. Mas agradecendo demais aqui a sua presença, muito esclarecedora a palestra, falando da doutrina, trazendo perguntas e respostas dos livros dos Espíritos, de Emmanuel. São livros que nós sempre recomendamos. Leiam, estudem Kardec, porque Kardec é realmente a chave que abre aquela porta que é Jesus, né, do conhecimento que nós temos aqui. Simone, você tem algum aviso para a gente essa semana? Sim, pessoal, não esqueça da nossa feijoada no próximo sábado, dia 27. Pode-se comprar os tickets online. Quem não quiser comprar online, pode passar mensagem para algum de nós.
para poder reservar, tá? E vai ser no mesmo sistema das marmitas para buscarmos no sítio. Obrigado, Simone. E eu tenho aqui a mensaginha que a gente sempre fala da nossa querida companheira Simone. Simone, desculpa, Simone. Silma, é com S, né? É com S. Nós estamos aqui, não se preocupa não, Walter, eu coloquei na frente aqui o papel, tá? O Grupo Espírita Amor e Luz oferece atendimento online com as preces intercessoras, possibilitando a todos os que necessitam de apoio espiritual a se beneficiarem neste momento. Para mais informações, por favor, contatar Silma diretamente no telefone aqui dos Estados Unidos, tá? 973-902-8748 ou pelo e-mail silmap785@yahoo.com. Obrigado por esse trabalho maravilhoso, Silma. Eu sei que você está aí com a gente. Muito obrigado. E nós chegamos à nossa parte final. Lembrando uma vez que essa feijoada aí não vai causar nenhum dano para você no seu corpo, tá? Essa daí é a feijoada iluminada. É uma feijoada light. Tá bom? Senão aqui eu tenho o doutor para testar a feijoada. Eu tenho uma dúvida. Posso fazer uma pergunta para a Simone? Pode. Eu queria saber se a feijoada chega aqui para mim. Transporte espiritual. É que vocês coloquem nessa feijoada uma energia muito boa, cheia de espiritualidade positiva, e que quando sentarem-se à mesa, que pensem em Cristo, pensem em tudo de bom que nos é fornecido para essa evolução, para que esse alimento seja um tratamento espiritual, para que esse alimento, a hora que a gente ingira, possa ingerir junto as bênçãos que são dadas. E tem um dizer de Chico Xavier muito interessante, que ele fala o seguinte, que Chico, quando tinha uma certa idade na juventude, perto dos 17, 18, 19 anos, ele ficou tuberculoso, né, Chico Xavier? E aí ele teve bastante dificuldade de se tratar. E ele desanimou demais da sua missão. E quando o Emmanuel, que era o seu benfeitor espiritual, chegava do lado dele e dizia que ele tinha ainda um grande papel a ser cumprido, né? E a partir daí ele começou a encarar de maneira diferente o seu papel novamente e se fortaleceu, e era uma pessoa que gostava muito da alimentação. Então eu lembrei dessa passagem que Emmanuel dizia para ele que ele precisava se alimentar. Então, em Chico, através da alimentação, recebiam as bênçãos, e ele dizia que, a partir daí, ele passou a ressignificar o alimento, que ele comia, ele sentia o alimento, ele sentia a plantação, ele sentia o poder da divindade em cada colherada, em cada porção de alimento que ele ingeria. Ele sentia que o Criador estava presente naquela energia que a semente foi plantada e cresceu-se uma planta, e ele sentia a energia do agricultor e do semeador em cada alimento que ele trazia à boca. Ele passou a ressignificar isso. Então fica para a gente como uma experiência trazida por Chico também. Ok, Walter, nós passamos um pouquinho do tempo, mas eu não queria deixar sem resposta uma pergunta da nossa companheira Rosângela. A Covid é uma dor como oportunidade de crescimento para a humanidade? Rosângela, tudo bem? Boa tarde. Olha, eu acho que todas as dores que nós sentimos são oportunidades de crescimento. E quanto maior o número do grupo que ela atinge, maior a possibilidade de atingir pessoas que se disponham a crescer, que se disponham a repensar em sua vida, em seus atos, e que possam caminhar mais rapidamente em direção à luz, em direção à evolução. Então, outro dia a gente estava batendo um papo com uma dupla pesadíssima aí, que é o Orson Carrara e o Simão Pedro, duas pessoas ícones dentro das nossas palestras aí, e o Simão Pedro estava dizendo o seguinte, que ele não quer ser simplista ou reducionista a ponto de dizer que Deus nos manda a Covid para que nós cresçamos. Não é isso. Nós estamos num mundo de expiações dentro do nosso planeta, temos que pensar também na área biológica, e que temos um vírus e precisamos aproveitar a oportunidade desse vírus.
Então, já digo aqui a minha opinião com relação à pandemia, de que isso não nos foi enviado intencionalmente. O que temos que fazer é tirar proveito das adversidades. A partir daí, eu respondo para Rosângela que sim, que é uma oportunidade de crescimento para a humanidade e que possamos sair um pouco melhor todos dessa situação. Muito bem, eu estou vendo aqui nosso companheiro Orson, está aqui presente também. Um abraço, Orson. Agora nós vamos passar para a nossa parte final, que é a nossa oração, é o nosso passe virtual. Nós sabemos que os nossos companheiros, quando estamos em oração, nossos companheiros espirituais, nossos mentores, nossos queridos, nossos amores, do outro lado, sempre estão presentes quando estamos com um pensamento elevado a Deus, a Jesus, com essa conexão. Então, nós vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, imaginar Jesus, ou um amor nosso, de há muito tempo atrás, com as mãos sobre as nossas cabeças, e vamos elevar todos os pensamentos a Jesus, com esse sentimento de gratidão que nós temos. Walter, você pode fazer a nossa oração final em nome de Jesus? Posso sim, Wilson. Bom, peço a todos, então, que fechem seus olhos, que respirem fundo, que relaxem seus corpos e suas mentes, e que possam se desligar por alguns segundos do barulho externo, de tudo aquilo que nos incomoda, dos sentimentos ruins, daquelas coisas que nos trazem dificuldades, e que possamos pensar um pouquinho na boa energia que nos circunda, podemos pensar um pouquinho no alimento que nos é trazido, podemos pensar também em toda aquela vibração positiva que nos é dada pelo Criador. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos e, após esse tempo, pedimos que todas essas intuições nos sejam dadas, possamos aproveitar a tudo aquilo que ouvimos. Que Jesus nos proteja, que tenhamos uma semana maravilhosa, cheia de paz e saúde e muita energia positiva, e possamos ressignificar tudo aquilo que Cristo nos traz, e de uma maneira mais profunda e cada dia melhor, para que possamos evoluir sempre e sempre. Obrigado.